Quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é qualquer paz, é a paz que excede todo o entendimento. Aleluia! Eu saúdo vocês com essa graça e com essa paz. Existe um poder divino que vai te sustentar em tempos de crise, em tempos de adversidades. Existe no céu todo o recurso necessário para tornar a sua vida melhor. Aleluia, essa é a boa notícia da noite. Tem recurso no céu, tem suprimento no céu para tornar a sua vida melhor. Existe provisão, existe cura, existe saúde, existe proteção. Aleluia, tudo emana do trono de Deus e com certeza vai atingir a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou estar aqui trazendo um assunto muito importante para nós. Iremos falar sobre mudança de ótica. Como é importante nós termos a ótica certa, a visão certa do problema. Porque dependendo da situação que você esteja vivendo, você pode estar com a visão errada do problema. E Deus nessa noite quer que você tenha a visão certa. Muitas vezes, eu digo sempre, não é nem muitas vezes, sempre Deus tem uma saída para você. Aleluia. E ver as coisas da ótica de Deus é a melhor saída, e não ver as coisas da ótica que você está vendo, do ponto de vista que você está vendo. Eu conversei com um irmão lá do Rio de Janeiro um tempo atrás, na semana passada, não é? Ele estava tão aflito com a situação do coronavírus, e o irmão dele faleceu naquela semana, e ele estava realmente muito aflito, mas eu percebi que ele estava assistindo, não é? Muito repórter. Muito repórter. Eu falei com ele, já diagnostiquei o seu problema. Seu problema é que você está assistindo muito repórter, muito jornal, e você tem que começar a se envolver com Deus e com a palavra dele, para que você tenha a ótica dele. Do jeito que você está, meu irmão, você está atraindo coisas ruins para a sua vida. Então a ótica errada, ela traz para nós o pessimismo, o desespero, a falta de alegria, traz ansiedade. A palavra do Senhor diz que a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluia. E Deus tem nessa noite uma boa palavra para você, com certeza, para ministrar o teu coração. Aproveito, não é, para pedir a vocês que compartilhem o link dessa ministração com as pessoas, para que elas possam chegar nessa live e também serem alcançadas através da poderosa palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus é realmente poderosa e você vai ver isso. Bom, quando eu era mais jovem, ali, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, hoje já tenho 47 anos de idade. Quando eu era mais jovem, eu estudava numa escola chamada Cardeal Câmara. Essa escola ficava num bairro chamado Parada de Lucas, lá no Rio de Janeiro. E todas as vezes que eu ia para a escola, eu passava em frente a uma fábrica. E nessa fábrica tinha um letreiro, bem grande assim, igual aquele letreiro de cinema com fundo branco, não é? E com as letras pretas. E nesse letreiro estava escrito assim, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E todas as vezes que eu passava para ir para a escola, eu via aquele letreiro, e sempre aquele letreiro me comunicava algumas verdades. Anos se passaram, eu me converti ao Senhor no ano de 96, me converti ao Senhor, e estava lendo um livro de um homem chamado Erle Len César. O título do livro era o seguinte: O que Deus fez por mim e pode também fazer por você. Esse era o título do livro. E o livro contava a história de Erle Len César, um empresário, um grande homem de Deus, que desde criança ele foi muito afetado por uma vida de fé. Ele enfrentou muitos problemas, mas superou todos os problemas com a fé. É um livro fantástico, são testemunhos vivos, não é, daquilo que Deus fez na vida dele. E eu lendo esse livro, eu descobri que aquele letreiro daquela fábrica foi ele que mandou botar. Eu não sabia quem era o dono daquela fábrica, que tinha o letreiro com Salmo 37:5, eu não sabia. Depois de convertido, lendo o livro do Erle Len César, eu descobri que foi ele que mandou botar aquele letreiro e que a fábrica era dele. Que coisa fantástica. Então Erle Len César foi um homem que contou vários testemunhos nesse livro, certo? E um dos testemunhos foi muito marcante que ele contou, foi que ele pegou uma bactéria em um dos seus olhos, não sei qual, se era o direito ou se era o esquerdo, não me lembro bem. Eu sei que era uma bactéria, que a bactéria começou a comer os olhos dele.
e ele começou a perder a visão de uma de suas vistas. E aí ele buscou vários especialistas no mundo todo, e todos disseram a mesma coisa: você vai perder esse olho. Todos disseram isso para ele: você vai perder esse olho. O tempo se passou, estava ele agora na mesa de cirurgia, e o médico querendo arrancar o olho dele. E o médico disse para ele: bom, eu sei que você está resistente a isso, mas eu estou aqui para arrancar o seu olho, porque nós temos que fazer isso imediatamente, porque o tempo se passou e é bem provável que vai prejudicar a outra vista e você vai perder também a outra visão. Você imagina aí, queridos, diante de uma notícia como essa, como você precisa estar em Deus. Uma hora como essa você precisa estar em Deus, porque o que vai sair da sua boca numa hora como essa vai fazer toda a diferença entre a vida ou a morte, entre ter ou não ter, entre mudar uma circunstância ou que aquela circunstância permaneça ou até mesmo piore. Então é muito importante você se ligar no que eu vou te comunicar nessa noite. O Erlen César estava diante de uma encruzilhada. Ele falou assim, ele pensou consigo mesmo, ele falou: rapaz, a situação é difícil, mas o que saiu da boca dele foi o seguinte, ele disse, imediatamente saiu fé, imediatamente ele disse: Deus me deu 2 olhos, e eu não creio que é plano de Deus que eu perca nenhum. Você não vai tirar o meu olho. Ele foi bem firme, e o médico falou com ele assim: tudo bem, eu não vou fazer a cirurgia hoje, mas amanhã eu volto. Mas antes, deixa eu te mostrar algo. E o médico, queridos, ele pegou, o médico estava no direito dele, ele estudou até ali. Porque existe um ponto onde a medicina vai, mas existe um outro ponto que só Deus pode ir. Tá certo? Ele estava nesse ponto. E aí o médico falou: quero provar para você que seu olho está morto, está apodrecido. E o médico, para tentar convencer ele a arrancar o olho, pegou um ferro em brasa e começou a enfiar no olho dele. E dizia assim: você está sentindo alguma coisa com ferro em brasa. Eu estou enfiando ferro no seu olho e furando ele várias vezes. Você não tem mais esse olho. Esse silêncio é muito bom, não é? Você não tem mais esse olho. E aí o Erle falou para ele assim: eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que eu terei o meu olho de volta. Aleluia. O médico foi embora. E no dia seguinte, naquela noite, ele clamou ao Senhor. A Bíblia fala sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Aleluia. E perto está o Senhor, meu irmão. Em qualquer situação, Deus está perto. E ele clamou ao Senhor naquela noite. E no dia seguinte, quando o médico tirou o curativo dos olhos dele para tentar convencê-lo novamente a arrancar um olho, havia um outro olho novo no lugar. Aleluia. Havia um outro olho novo no lugar. E esse testemunho é tão impactante, e nessa noite ele serve como alicerce para a nossa mensagem, porque, queridos, estamos diante de um quadro difícil, de um quadro terrível, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nessa noite você vai entender como é bom você ter a ótica certa, porque o médico tinha a ótica dele, e Erlen César tinha uma outra ótica. Aleluia. Ele tinha a ótica celestial. Aleluia. Ele tinha uma ótica divina. Ele tinha uma ótica do céu. Ele ousou ver como Deus via. Aleluia. Ele ousou enxergar aquela situação como Deus via. Assim como Eliseu falou para o seu moço: tem muitos carros, tem muitos soldados, são milhares, e é só nós dois, não é? Mas, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aleluia. Abre os olhos desse moço para que ele veja como eu vejo. Então, você vencer ou perder, tudo é uma questão de ótica. Eu percebo então que a derrota ou a vitória é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva, de você enxergar
que já perdeu ou que já venceu. Se você acolher e enxergar que já perdeu, então você perdeu. Mas se você enxergar que já venceu, então Deus vai pegar junto com você e vai te fazer atravessar essa tempestade. Glória a Deus. Tudo é uma questão de perspectiva. E examinando as escrituras e procurando nas escrituras se havia algum personagem que mudou de perspectiva, porque possa ser que muita gente esteja em casa agora com a visão da derrota, com a visão pessimista, com a visão de que não vai dar certo, com a visão de que está tudo terminado. Talvez até você pegou esse vírus que está aí, mas esse vírus está abaixo do nome de Jesus. Talvez o relatório médico diz que você não tem capacidade, o teu pulmão está tomado. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Deus te dá asas para subir além da tempestade. A águia tem a capacidade de voar além da tempestade. A tempestade não incomoda a águia, porque ela aprendeu a superar a tempestade, voar alto. Aleluia. E altitude fala de encontro com Deus. Aleluia. Eu convido você a voar alto. Aleluia. Eu convido você a se encontrar com Deus do impossível. Ele não desistiu de você. Aleluia. Não é o médico que tem a última palavra, não é o seu patrão que tem a última palavra, é Deus que tem a última palavra. Analisando nas escrituras, eu pude ver pessoas que mudaram de um quadro de pessimismo, digo, acolher a derrota. Acolher a derrota para si, abraçar o travesseiro, abraçar o travesseiro da derrota e dizer a si mesmo. Já dormiu com o travesseiro abraçado? Dependendo do travesseiro é bom demais, não é? Muito fofinho. Mas abraçar o travesseiro da derrota deve ser terrível. Então, procurando na Bíblia, quem abraçou o travesseiro da derrota e foi dormir chorando? Quem? Procurando nas escrituras eu encontrei alguém. Eu encontrei o profeta Abacuque. Quem já leu o livro do profeta Abacuque? Pronto, o livro do profeta Abacuque é um livro curto, faz parte dos profetas menores, são 12 os profetas menores, e o livro de Abacuque é o 8º livro dentre os profetas menores. Para quem não sabe, profetas menores não é porque eles eram pequenos, ou seus livros eram sem importância. Não é? É menor porque tem menos coisas escritas, diferente dos outros livros dos profetas maiores, como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías, como Daniel, que eram os profetas maiores. Profetas menores é porque tinha pouca coisa escrita ali, no sentido de conteúdo. Então Abacuque viveu numa época difícil, numa época de violência. Aliás, a palavra violência aparece 60 vezes no Antigo Testamento. E só no livro do Abacuque aparece 6 vezes, 10% está no livro de Abacuque. Então ele viveu num período muito difícil, mais ou menos aí entre o ano 612 e 605 a.C. Ele estava vivendo no período, na decadência do Império Assírio e na ascensão do Império Babilônico. Então ele estava vivendo nessa época. Ele era contemporâneo de Jeremias e Sofonias e estava vivendo no reinado de Joaquim. Joaquim foi o rei na época em que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, invadiu o templo e levou os utensílios embora e levou o povo cativo. Então ele estava vivendo no olho do furacão, a temperatura estava quente, os dias eram difíceis, irmãos. Ele viveu exatamente nesse dia. Ainda não tinha acontecido a invasão, mas já nos seus dias já havia um tempo de violência muito grande, onde não havia justiça, o direito era torcido. A palavra violência no texto que a gente vai ler fala de um tempo sanguinário, onde as pessoas tinham sangue nas mãos. Era um período muito triste para a nação de Israel. A decadência espiritual foi tão forte, que Deus então anunciou um juízo para o profeta. Ou seja, as coisas estavam ruins, mas a notícia de Deus era que as coisas iriam piorar. Por isso, o profeta então, ele se levanta agora com um clamor diante de Deus. Ele se levanta com a sua queixa para Deus. É interessante ver que os profetas do Antigo Testamento, eles traziam a mensagem de Deus para o povo. Não era assim? Mas aqui a gente vê ao contrário. Aqui a gente vê
o Abacuque levando a mensagem de Deus para o povo, porque a aflição não estava apenas no coração de Abacuque. O povo, a sociedade estava sendo atingida por calamidade, por situações difíceis. Então, o nome Abacuque, esse nome Abacuque, é um nome que significa abraço. Abraço. E tudo que o povo precisava naquela época era ser abraçado por Deus. Não que Deus estivesse longe, é porque o coração do povo estava longe de Deus. E Deus então, no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 4, é manifestado então a queixa de Abacuque. Eu quero ler esse texto para você não dizer que eu não li a Bíblia. Tá certo? Quem está com Bíblia aí na sua casa, abra aí em Abacuque capítulo 1. Versículo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque capítulo 1, versículo do 1 ao 4, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, ele diz, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a injustiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então Abacuque aqui, ele começa o seu livro fazendo a queixa diante de Deus. Ele começa o livro com queixa. Seu coração está aflito, ele está angustiado, ele está sendo abatido pelas circunstâncias. Agora, o capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 12, Deus manifesta a sentença sobre o povo de Judá. E do capítulo 13 até o capítulo 17, então, ele começa a fazer uma intercessão a Deus pelo povo. Ele começa a orar pelo povo e a interceder pelo povo. E no capítulo 2, vem a resposta para ele. Agora, é importante observarmos que a ótica de Abacuque, ela muda entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Porque o capítulo 3, que é o último capítulo do livro, ele não termina com queixa. Ele não termina com lamento, ele não termina com murmuração, ele não termina com pessimismo. O capítulo 3 termina com louvor, com ações de graças, com fé. E o que aconteceu então com esse profeta? Que o seu parecer mudou, o seu ânimo mudou. O que houve com ele e fez com que ele viesse a mudar completamente a sua ótica? O que aconteceu com ele de tão importante que fez com que ele mudasse a sua maneira de pensar? Porque começou o capítulo 1 com queixa e o capítulo 3 termina com louvor, com adoração. Uma outra atmosfera, me parece que é um outro Abacuque. Que remédio foi esse que esse homem tomou? Aleluia! Na verdade, a mosca da fé, a mosca não, né? O mosquito da fé picou Abacuque no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos ver que alguma coisa acontece de diferente. Abacuque não tinha apenas queixa. Abacuque resolve fazer algo. E nessa noite eu quero te dar aí 2 coisas que você precisa fazer para mudar a sua ótica. Só duas. Eu não vou dar 3, eu não vou dar 4, nem 5, nem 10, nem uma lista. São 2 coisas importantíssimas para você mudar a sua ótica. Tirar a ótica de pessimismo e colocar uma ótica de otimismo. Tirar a veste de tristeza e colocar a veste de louvor. Tirar essa capa que você colocou de derrota e vestir, aleluia, a armadura da vitória. Porque Deus tem vitória para você. Deus tem condições de mudar a tua sorte. E vamos aprender aqui com Abacuque. Logo no capítulo 2, nós vemos Abacuque então tomando uma decisão. Ele lamenta no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele entra na torre de vigia. Ele chama esse lugar de torre de vigia. E torre de vigia, ele está pegando emprestado uma linguagem militar. Torre de vigia eram as torres que ficavam em cima dos muros. Eram torres altíssimas, onde os sentinelas podiam ver longe. E os sentinelas ficavam na expectativa se o exército inimigo invadia aquela cidade ou não.
Diante daquela situação, eles ficavam atentos. Eles não podiam dormir, não podiam cochilar, porque se alguém dormisse, o inimigo poderia entrar na cidade. E Abacuque usa a expressão torre de vigia. Significa não apenas estar nos átrios do Senhor, não apenas buscar a presença de Deus, não apenas buscar uma resposta como quem está buscando qualquer coisa, mas significa você buscar a solução de maneira que a sua vida depende disso. É diferente você buscar a solução para um problema por buscar, ou você buscar para tentar resolver. E ele estava na torre de vigia. Isso está lá no capítulo 2, logo no versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: olha, o que Deus disse para Abacuque vai trazer para ele um ânimo novo. Parece que a vida voltou novamente para ele. O que Deus vai dizer aqui para ele vai ser de grande importância. Deus disse a ele: grava, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Até que possa ler até quem passa correndo. E ele diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Aleluia. Diz que a visão não vai falhar, diz que a visão vai se cumprir e ela se apressa para acontecer. E ele diz: se tardar, espera. Se tardar, ele diz: espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Ele diz: o justo viverá da fé. Olha só, irmãos, é interessante entender que a palavra fé, ela não apareceu em nenhum livro do Antigo Testamento, a não ser aqui no capítulo 2, versículo 4. Fé. Fé, palavra fé, não aparece no Antigo Testamento em 39 livros. Não aparece em canto nenhum. Só aparece aqui nesse livro do profeta Abacuque, no versículo 4 do capítulo 2. E a palavra fé aqui é a palavra hebraica, é um palavrão aqui, né? Emuná, eu não sei nem pronunciar isso direito. Emuná, e emuná significa firmeza, fidelidade e estabilidade. Deus disse para ele assim: tá vendo essa situação? Tá difícil, não tá? Vai piorar. Ele disse: vai piorar. Agora, o justo viverá da fé. Ele quis dizer assim: você precisa mudar o seu estado de espírito, porque mesmo que a situação não mude, você precisa estar bem. A situação não pode te afligir e tirar a tua paz. Ele estava falando aqui para ele concernente a um tipo de resistência que faz com que o cristão ele fique completamente estável em Deus. É um nível de confiança em Deus altíssimo e faz com que, embora os montes venham se abalar, embora a catástrofe venha chegar, a pessoa fica inabalável. Ela não se move do seu parecer. É estabilidade, é firmeza, aleluia, é crença completa naquilo que Deus pode fazer. E a primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia é dentro de um contexto como esse. Me parece que Deus estava vacinando Abacuque, porque o que Deus falou com ele que ia se cumprir é que a nação que invadiria Israel seria julgada, mas não seria julgada nos seus dias. Ou seja, a situação não iria melhorar nos seus dias. Já parou para pensar? A situação não iria melhorar nos seus dias. Mas ele disse: você precisa acreditar em mim. Você precisa ter fé em mim. Você precisa entender que eu estou com você em todo e qualquer processo.
O nosso grande problema é que a gente se esquece que Deus está conosco em todos os processos da vida. E que existe um recurso espiritual ilimitado para te fazer gigante sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. E mesmo se a circunstância não acabar, logo você não vai mudar o seu ânimo. Porque o que nós vemos aqui no livro do profeta Abacuque é fé. E se eu tivesse que resumir fé, olhando todo esse cronograma, fé é o seguinte: fé é você olhar as coisas como se já estivessem prontas, já estivessem feitas. Fé é você olhar o quadro já mudado, e porque você já viu o quadro mudado no seu espírito, não interessa o que os seus olhos estejam vendo e nem os argumentos terrenos. Não interessa. Não interessa, isso não consegue te abater. Isso é fé, um espírito firme, um espírito forte, que sabe que a situação ela já mudou. Já mudou dentro de você, então você está em festa. Aleluia, porque já mudou dentro de você. Os irmãos entendem? Você já vê como concretizado. Então fé é algo real, que você já vê concretizado dentro de você. E se nós pegarmos essa definição que eu fiz e formos para Hebreus capítulo 11, que diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, a gente vai ver que é exatamente o que o profeta começou a ver. Porque não ia mudar a circunstância nos seus dias. Ele ia morrer e não ia haver mudança. Mas ele se alegrou em olhar o futuro e ver a mudança acontecendo. Significava que ele recebeu uma anestesia divina. Aleluia! E essa anestesia divina torna você um super-homem, um super-crente, independentemente das adversidades passarem ou não. É uma certeza, porque nós podemos pregar muito sobre a situação mudar agora, imediatamente. Sim, ela muda, muitas vezes, mas muitas vezes teima em ficar. E aí, meu irmão, a primeira coisa que eu vejo, a primeira dica que eu te dou, para você enfrentar as dificuldades sob uma outra ótica e tirar essa ótica da derrota, é que você precisa estar nos atos do Senhor. Você precisa estar em comunhão com o teu Deus, porque é ali que as respostas vêm e Deus pode mudar a tua ótica. Ele vai trocar o óculos de pessimismo e vai te dar um óculos de fé. Você vai começar a enxergar diferente. Mas a primeira dica então é você precisa estar nos atos do Senhor. Observe que o próprio Abacuque, ele sobe para a torre de vigia e espera e aguarda Deus responder. Porque Deus quer responder sempre. Nós vemos outra crise num grande homem de Deus, Asaf, no Salmo 73. Quando ele vê os inimigos prosperando, e ele olha e vê que o ímpio prosperava, e o que adiantava a ele servir a Deus e ser fiel a Deus? Ele entrou em crise na sua fé. Mas a palavra do Senhor diz no versículo, se não me engano, 14, diz: até que eu entrei no santuário do Senhor e percebi o fim deles. Aleluia. Me parece que a resposta para o que você procura, ela não está no jornal, não está na internet, não está no WhatsApp, não está no Facebook. A resposta que você procura está nos atos do Senhor. Aleluia. Alguém pode dizer: mas pastor, nós estamos impedidos de congregar porque há uma decisão judicial. Nós estamos impedidos de nos juntar nos templos para congregar. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te dar a mesma notícia que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele deu uma excelente notícia para ela. Aleluia. Perguntaram: aonde se deve adorar? No Monte Gerizim, onde meus pais adoraram, ou em Jerusalém? Ele falou: nem lá e nem cá. Agora a adoração é aqui, ó. Aleluia. A adoração é aqui. Você é o templo. Você é o templo. Aleluia, aleluia. Congregar é ótimo. Eu estou sentindo falta dos cultos públicos, mas meu irmão, não espere os cultos públicos voltarem para você pegar fogo. Se incendeie agora mesmo. Aleluia. Existe um espírito de vida dentro de você, capaz de te incendiar e te apontar a rota de saída desse problema. Aleluia. Aconteceu com Abacuque, aconteceu também com Asaf. E eu queria ler com você o cântico de Abacuque, porque se tornou canção.
Aleluia. Aquela murmuração inicial, o céu negro parece que foi dissipado, embora que não visivelmente falando, mas dentro dele estava tudo dissipado. Ele começou a ver a vida colorida. Por que você está triste? Por que você está angustiado? Por que você pensa que não tem jeito? Porque você está olhando pela ótica errada. Comece a enxergar da ótica de Deus. Vamos ver o cântico de Abacuque. Olha só como ele vai cantar. Aleluia. Ele vai começar a cantar. Capítulo 3 de Abacuque. Falta só 10 minutos. Que coisa, né? Capítulo 3 de Abacuque. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Capítulo 3, versículo 17. Quem achou, dê um glória a Deus aí. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Tem muita coisa boa para compartilhar. Eu vou dar uma esticada boa agora. Você vai me acompanhar ou não? Amém? Então vou dar uma boa esticada agora. Vamos aí continuar. Abacuque 3,17 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, contudo, entretanto, porém, mas eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia. A resposta dele, ele estava alegre, estava feliz. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que coisa, né? Mudou completamente. E faz os meus pés como da corça, e me faz andar nas minhas alturas. Ele subiu de nível. Espiritualmente falando, ele foi além do problema. Ele olhou e viu tudo resolvido, e isso trouxe paz para ele. Fé é considerar as coisas já feitas. Fé é considerar tudo resolvido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o monte desabe sobre você, ainda que as circunstâncias estejam apertando você, ainda que você olhando não veja nada mudando agora, mas se nada mudar diante da sua visão agora, mude por dentro e enxergue esse quadro mudado. Isso vai trazer para você alegria, e isso é fé. E fé é o campo que Deus opera. Deus não opera no campo da incredulidade. Se você tem se sentido frio, tem se sentido apático espiritualmente falando, eu convido você a mudar de parecer. Eu convido você a começar a se banhar, aleluia, no rio do Espírito. Eu convido você a tomar um chazinho da raiz de Jessé. Aleluia. Eu convido você a mudar completamente a sua maneira de ver as coisas. Então, queridos irmãos, observando a vida do profeta Abacuque, ele mudou por dentro, então tudo mudou à sua volta. A sua vida ficou mais feliz e mais alegre, porque a sua perspectiva, a sua ótica mudou. Então a primeira coisa que devemos fazer para mudar a nossa ótica é estar com Deus. Se você não estiver com Deus, não tem negócio. A segunda coisa que você deve fazer, nós vamos pegar lá no Salmo 91. Vamos para lá, para o Salmo 91. Quero te mostrar a segunda coisa que você precisa fazer para mudar a sua ótica. Glória a Deus. Já estou caminhando para o final, hein? Aleluia, vamos lá. Salmo 91. Esse salmo é muito aberto nas casas, né? O pessoal costuma abrir para espantar os maus espíritos. Não é? O pessoal costuma abrir esse salmo achando que vai adiantar. Se você não conhecer o Deus do salmo e não se relacionar com o Deus do salmo, é só palavras. Não vai adiantar nada. Aleluia. Você precisa conhecer o Deus do salmo. Então a segunda dica que eu vou te dar está dentro desse salmo aqui.
Olha, ele vai começar repetindo a primeira dica que eu dei. Ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Em primeiro lugar, o salmista habitava no esconderijo do Altíssimo. E habitar aqui é realmente morar, não é visitar, não é passar de vez em quando. Significava visitas contínuas e frequentes, estar ali constantemente em comunhão com Deus. E ele descansava à sombra do Onipotente, significava acatar tudo aquilo que Deus dizia, porque só pode descansar em Deus quem acata a sua palavra. Ele acatava tudo que Deus dizia, então por isso havia nele, dentro do seu coração, um espírito descansado, sabendo que Deus estava cuidando dele. E ali ele vai falar um monte de coisa interessante, que todo mundo gosta de recitar. Mas ele só pode recitar isso porque ele estava com Deus, andando com Deus. E quando ele falava com confiança. Vamos ver aqui, ó. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos, aleluia, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, nós vemos ele dizendo ao Senhor todas essas coisas, e agora diz: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aqui eu queria pegar exatamente isso, porque a segunda coisa que você deve fazer é falar aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Você pode ter uma fé passiva, que vê as situações chegando e não fazer nada, ou você pode começar a tomar uma atitude, a ter ação. E falar é ação, falar é verbo, dizer não é verbo, e verbo não é ação. E a gente não está vendo aqui que o salmista está dizendo? Ele não apenas, ele se sentia seguro, ele não apenas, ele se sentia protegido, ele dizia isso. Aleluia, ele dizia isso, ele falava isso, sabe? Então você precisa estar com Deus e falar o que Deus te mostrou. Foi o que Abacuque fez, ele esteve com Deus, esteve nos atos do Senhor, e aí ele transformou toda aquela informação em cântico, e começou a falar. E aqui, eu queria te dar uma dica poderosa, muito poderosa, porque muita gente pode estar pensando assim: mas eu não estou em condições de falar, eu não estou em condições de dizer nada, as coisas estão muito difíceis. Mas eu quero te dar uma dica que o irmão Reagan deu naquele livro, Curso Bíblico de Estudo da Fé. Naquele livro ali, aquele livro grande, o irmão Reagan dá uma dica poderosa. Ele disse que Deus falou com ele que as pessoas iriam aprender muito mais sobre fé e ter muito mais experiência sobre fé se essas pessoas começassem a falar. E ele perguntou para Deus: qual é o versículo que o Senhor me mostra que vai comprovar isso que o Senhor está me dizendo? Aí ele falou Marcos 11, 23. Porque Marcos 11, 23, a palavra crer só aparece uma vez. E a palavra dizer, ou diz e disse, aparece 3 vezes. Aleluia. Aparece 3 vezes. E Deus disse para ele. E no começo, quando você começa a falar, nem você está acreditando muito, porque a circunstância parece maior do que você. No começo parece que não está surtindo efeito nenhum, mas todos os dias, todas as horas, você dizer: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e você falar e você dizer, o que acontece? Você começa a mudar a atmosfera à sua volta, Depois você começa a ser afetado por essa atmosfera que você mesmo criou. Porque assim como falar negativo cria uma atmosfera de incredulidade, impede o poder de Deus, o falar positivo é só alegria. É só alegria.
Porque aí você começa também a se convencer daquilo que você está dizendo. E num dado momento, você fala com fé, crendo com o coração, não duvidando que se fará o que diz. Tudo o que disser será feito com ele. Aleluia. Perceba então que a fé primeiro ela afeta você. E depois ela começa a afetar a paisagem. Por quê? Por quê? Porque já mudou dentro de você. Nada vai mudar à sua volta sem que mude antes dentro de você. Matemática básica. Primeiro muda dentro de você e depois muda tudo que está à sua volta. Então você quer ver tudo mudando à sua volta? Comece a falar. Comece a dizer e esteja com Deus, esteja nos átrios do Senhor. Mas pastor, a situação é muito difícil, está doendo muito. Certamente que você não passou situação pior do que o apóstolo João. Vou terminar com isso. Mais 5 minutinhos. O apóstolo João, ele já era um senhor de idade, ele já tinha passado umas situações muito difíceis, ele enfrentou as piores perseguições de sua vida, ele já era um senhor, já mais ou menos com 100 anos de idade, ele já tinha caído do pináculo do templo da igreja de Éfeso e quebrado praticamente todos os ossos do corpo. Ele tinha sido jogado pelos soldados dentro de um pote de azeite fervendo e o azeite congelou. Acredita-se até que ele é o duro de matar, né? O duro de matar. Agora, João, no final da sua vida, já é um senhor que já deveria estar aposentado pelo INSS. Agora ele estava jogado como prisioneiro numa ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão onde havia uma mina. Durante o dia os prisioneiros trabalhavam e à noite eles eram jogados naquela prisão úmida e fria. Davam apenas uma refeição por dia. Ele estava magro, estava diante de uma situação muito difícil, já era um senhor de idade, ele tinha tudo para estar revoltado. Mas ele tinha algo que ele nos revela lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, que a gente precisa ter em tempos difíceis. Ele tinha algo chamado paciência. Vamos ler? Apocalipse capítulo 1, versículo de número, vê se eu acho aqui, Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na paciência. Em Jesus, ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então João havia sido preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Mas ele cita a paciência. Ele cita que estava vivendo exatamente a mesma condição que todos os seus irmãos viviam naquela época, a dura perseguição do Império Romano. Agora, ele não é afetado por isso, porque paciência ali, essa palavra aparece também no capítulo 2, no versículo 3, se eu não me engano, João falando da carta à igreja de Éfeso, Jesus falando: eu conheço a vossa perseverança, eu conheço a vossa paciência, e que não podes suportar homens maus. Apesar de ter pouca força, vocês guardaram a minha palavra. Ali mostra a palavra paciência novamente. E essa palavra paciência é a palavra grega upomone. O tipo de paciência que aceita as coisas calado e vai sofrendo, no sentido de ser afetado pelas circunstâncias. O upomone é diferente. É um tipo de paciência onde existe uma força interior tão grande que você não se move uma vírgula diante da tua posição e da tua fidelidade, porque você sabe que aquela situação já está superada. Independentemente se as coisas mudarem ou não, o upomone é um tipo de paciência que faz com que a pessoa fique inabalável. E isso traz
fidelidade, isso traz para a pessoa firmeza, isso traz para ela estabilidade, isso traz para ela força. O pomone você não pode comprar no mercado, não vende na padaria, não está disponível através, muitas vezes, de pessoas poderosas que vão te conceder essa paciência. O pomone é adquirida mediante o relacionamento com Deus, mediante estar em comunhão com Deus. Isso traz para você todo esse tipo de suprimento que você precisa para passar pela adversidade. Você vai falar e vai acontecer, porque você está seguro em Deus, a sua vida está firmada em Deus. Isso é o pomone. É interessante que o símbolo da igreja na China é o bambu. O bambu é o bambu. A igreja da China é a igreja que mais cresce no mundo, e é uma igreja debaixo do regime comunista, onde eles são proibidos de pregar a palavra. A perseguição é forte na China, mas é a igreja que mais cresce. Como é que eles crescem? Eles têm pomone. Aleluia. O pomone não deixa eles esmorecerem. O tipo de paciência que faz com que eles sejam firmes diante das adversidades. O bambu é o símbolo da igreja na China. E o bambu chinês é interessante, e você planta ele agora, passa o primeiro ano, você não vê nada. O segundo também não, o terceiro também não. O quarto ano tu não vê nada. No quinto ano, do quarto para o quinto ano, você vê sair um filetinho. E você fala, rapaz, pensei que isso não ia vingar. Mas ele cresce dentro de 6 meses, agora 30 metros. Porque ele criou raiz. Aleluia. E é tão interessante o bambu chinês que pode dar a tempestade que for. Ele enverga, mas ele não quebra. Aleluia. Existe suprimento em Deus para você atravessar qualquer tipo de situação adversa. Existe força em Deus para que você possa superar qualquer adversidade. Estás ansioso? Estás aflito? Estás cansado? Estás sobrecarregado? Eu quero que você pense muito sobre a ministração de hoje, porque de repente o lugar que você está em Deus não é o lugar que Deus planejou para você. Por isso você está no lugar de aflição e você precisa de receber refrigério. E o teu refrigério, ele está em Deus. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Aleluia. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Quero chamar o ministério de louvor e eu vou orar pela sua vida. Aleluia. Quero orar por você que ouviu essa mensagem e que precisa nessa noite de um refrigério. Aleluia. Você precisa de um refrigério. Eu tenho certeza absoluta que Deus já apontou o caminho da mudança para você. E com certeza você vai acolher essa palavra no seu coração e vai começar a colocar em prática. O que você precisa é estar com Deus. Aleluia. O que você precisa é falar as coisas de Deus, é confessar a palavra. O que você precisa é estar próximo ao Senhor. Aleluia. Quanto mais próximo de Deus, melhor espiritualmente você vai estar. Quanto mais distante de Deus, pior você vai estar. Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor e vamos orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar louvando um pouquinho. Os irmãos podem louvar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Ti está minha vida, fé e esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos pra coração.
fontes estão em ti. Aleluia. Somente em ti, Senhor. Minhas fontes estão em ti. Nós confiamos em ti. Eu confio em ti. Aleluia. Se você confia em Deus, eu quero que você coloque agora a sua mão, o seu coração, e você faça essa oração comigo. Aleluia. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja ser salvo nessa noite e receber o Espírito Santo na sua própria vida, para que Ele possa te consolar e te confortar, eu quero que você faça essa oração comigo. Se você deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e experimentar o tempo de refrigério, aleluia, o tempo de descanso, eu quero que você ore comigo. Faça essa oração. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite. Eu te peço que o Senhor venha perdoar todos os meus pecados, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida, e que eu, a partir de hoje, eu possa experimentar a paz que excede todo o entendimento. Diga assim: em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e que a partir de hoje eu não seja mais a mesma pessoa. Que haja em mim um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Deus, transforma a minha vida e muda completamente a minha existência, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você entregou sua vida a Jesus, você pode entrar em contato conosco, tá certo? E contar que você se converteu ao Senhor, para que a gente possa futuramente entrar em contato com você para te acompanhar. Glória a Deus. Quero orar também pela vida de todos que estão em casa, que receberam essa palavra. Quero orar pela vida daquelas pessoas que estão enfermas e que necessitam de cura. Saiba que o mesmo Deus que curou Erlilene César, que deu um olho novo para ele, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele vai te curar também. Levante as suas mãos, coloque a mão na enfermidade, no local da enfermidade, e nesse momento Deus estará curando você. Pai, em nome de Jesus, entendemos que o Senhor não respeita fronteiras, não existem barreiras para o seu agir. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade e declaro todas essas pessoas livres, completamente livres de todo mal. Em nome de Jesus, toda ação maligna, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua cura se manifestando, Pai. Essa pessoa saindo desse quadro de doença para um quadro de recuperação, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, diz amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Andem no Espírito, vivam em amor. Um grande abraço. Shalom.